Olá, turma! Nossa aula de hoje será sobre lipossomas. Então, os lipossomas, eles foram descobertos em meados ali da década de 60, onde eles conseguiram visualizar que os fosfolipídios, quando em solução aquosa, eles poderiam formar estruturas fechadas em bicamadas. Vamos ver essa definição aqui, ó. Lipossomas são vesículas constituídas de uma ou mais bicamadas fosfolipídicas orientadas concentricamente em torno de um compartimento aquoso e servem como carreadores de fármaco. Então, o que isso significa? Eu tenho aqui nessa imagem, né, um fosfolipídio, uma bicamada de fosfolipídios, onde a cabeça dos fosfolipídios são polares e a cauda, né, a cadeia aqui dos fosfolipídios são apolares. Então, concentricamente, aqui na região central, eu tenho um compartimento aquoso, rodeado por cabeças de fosfolipídio. Então, esse compartimento ele é hidrofílico. Tá? Então, eu posso colocar fármacos hidrofílicos nessa região. Eu também posso colocar fármacos lipofílicos na região das cadeias de fosfolipídio. Tá? Então, é uma estrutura que me permite encapsular tanto fármaco hidrofílico como fármacos lipofílicos. A produção industrial de lipossomos ela foi tardia, né, a partir de meados dos anos 80, porque eles tinham muitos problemas no momento dessa produção industrial. Né? Alguns problemas são esses que são citados aqui. Então, em relação à instabilidade físico-química, né, a instabilidade da formulação em si, a instabilidade biológica dos lipossomas, aqui é diferente de uma instabilidade microbiológica, que diz respeito à contaminação. A instabilidade biológica diz respeito que o lipossoma ele era facilmente fagocitado pelo nosso sistema e degradado. Então, assim, ele tinha pouco tempo de circulação, né, e tinha pouco tempo para sua ação. Além disso, a baixa eficiência de encapsulação de fármaco, ou seja, a baixa quantidade de fármaco que eu conseguia encapsular no lipossoma. A baixa reprodutibilidade durante o processo de produção também era um problema, a falta de validação de ensaios de controle de qualidade e a dificuldade de obtenção de produtos lipossômicos estéreis. Então, hoje em dia, eles já conseguem produzir esses produtos lipossômicos com alta qualidade, sem esses problemas que eram apresentados antigamente. Em relação à classificação, nós temos a classificação por conta da quantidade de bicamadas e também do seu tamanho. Então, o primeiro ali são vesículas multilamelares, né? Tem várias camadas e são grandes, né? Por conta do seu tamanho ali de apresentar, sua característica de apresentar multicamadas. Temos também as vesículas unilamelares, né? Apenas uma camada bilipídica, uma bicamada, e elas são grandes. E também a gente tem as vesículas unilamelares pequenas, é apenas uma camada de fosfolipídio, né, uma bicamada, porém elas são menores do que as unilamelares grandes. Em relação a lipossomas, a gente vai ver um pouquinho o método de preparação e aí a gente tem os métodos de caracterização, por exemplo, verificar o tamanho de partícula, a questão aqui de estabilidade, taxa de encapsulação. Todos esses fatores aqui, eles influenciam diretamente no comportamento dos lipossomas no meio biológico. Então, eu quero que o meu lipossoma ele permaneça, né, por mais tempo no meu organismo para que tenha essa liberação do ativo para ter a ação específica. Em relação ao método de obtenção, então, como que é feito, né, um dos métodos, né, de obtenção de fosfolipídio, de lipossoma, é por hidratação do filme lipídico. Então, os lipídios, né, eles são primeiramente dissolvidos num solvente orgânico. Nesse momento, se eu quero encapsular um fármaco lipofílico, eu já coloco aqui junto com os fosfolipídios no solvente orgânico, tá? Depois, esse solvente orgânico ele vai ser evaporado e esses fosfolipídios eles vão formar um filme lipídico que eu vou mostrar no vídeo a seguir. E após essa etapa, eu tenho a hidratação dos filmes sob agitação magnética vigorosa. Então, se eu quero colocar um fármaco hidrofílico, eu acrescento nessa etapa, eu coloco junto com a água ali para fazer essa hidratação desse filme. No momento em que hidrata esse filme, eu tenho a formação de lipossomas multilamelares. Então, vocês vão reparar no vídeo que a hora que esse filme lipídico, ele recebe a água, ele é hidratado, ele vai se desgrudando ali da parede do vidro do balão e ele vai formando essas vesículas, né, essas multilamelas.
fármaco, né, então, como eu já comentei, ele pode ser incorporado tanto na solução aquosa, né, como o caso de fármacos hidrofílicos, ou dissolvidos na mistura lipídica, como o caso de fármacos lipofílicos. A maior desvantagem desse método é a baixa encapsulação. Então, é um método que eu ainda tenho uma quantidade baixa de fármaco sendo encapsulado. Então, aqui o vídeo mostrando esse método. Então, aqui eu tenho os fosfolipídios dissolvidos em solvente orgânico e a evaporação desses fosfolipídios. Evaporação do solvente, desculpa. Então, reparem que o momento em que o solvente ele vai sendo evaporado, esses fosfolipídios eles vão se assentando no fundo do balão, tá? Na parede ali, desse balão, na forma de bicamada. Então, os próprios fosfolipídios eles vão se organizando de maneira que fique cabeça com cabeça de fosfolipídio, né, aqui embaixo, e a próxima camada aqui é a ligação cauda-cauda, tá? E assim sucessivamente, várias camadas aí de fosfolipídios, né, completando essas bicamadas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho várias bicamadas de fosfolipídio, tá? A hora que esse filme, né, esse aqui é um filme que ele vai estar seco. A hora que esse filme ele recebe água, né, que ele é hidratado, que é essa a técnica, né, a hora que eu hidrato esse filme, essa camada de fosfolipídio ela vai se desgrudar e formar ali as vesículas. Então, reparem que agora, ó, foi adicionado fármaco. Então, esse fármaco aqui, ele foi adicionado junto com a água. Então, ele é um fármaco hidrofílico. Por isso que o fármaco ele está presente aqui ó, no compartimento hidrofílico do lipossoma. Tá? Então, aqui hidrofílico, aqui é hidrofílico, aqui também é hidrofílico. Onde seria o compartimento lipofílico? Nessa região aqui, ó, tá? Entre esses círculos aqui de cabeça de fosfolipídio. Então, essa região aqui onde eu tenho a cadeia, né, de fosfolipídio é a região lipofílica. Aqui também região lipofílica e aqui a terceira região lipofílica. Então, reparem que os fármacos eles estão na região hidrofílica, tá? Nos compartimentos hidrofílicos. Com caracterização, nós temos os aspectos microscópicos, né? Então, ali, avaliação tanto do formato quanto do tamanho dessas vesículas por microscopia. Em relação à avaliação da instabilidade, então eu posso ter instabilidade química, ou seja, está acontecendo alguma degradação, alguma hidrólise ou alguma oxidação, né? Por se tratar de um constituinte lipofílico, eu posso ter facilmente ali a oxidação da ligação de insaturação, né? Para evitar isso, é muito comum utilizar os antioxidantes, né? Para evitar essa oxidação das insaturações. Nós temos também a instabilidade física, né, por conta ali da agregação, né, e fusão dessas vesículas com o extravasamento do fármaco encapsulado, então isso eu não quero que aconteça, né? Se uma vesícula começar a ter atração por outra e agregar e ter a fusão, eu vou causar uma instabilidade física. Para evitar esse tipo de instabilidade, eu posso acrescentar carga. Então, se eu colocar, por exemplo, uma carga positiva ou cargas negativas, vai acontecer o quê? Que as vesículas elas terão a mesma carga. Se eu tenho várias vesículas todas com cargas positivas, elas não vão se atrair, elas vão ter repulsão. Isso evita a fase aqui de agregação e fusão dessas vesículas e aumenta a permanência, né? Aumenta a estabilidade desse fosfolipídio em suspensão. E a instabilidade biológica, né? Não é microbiológica, é biológica por conta da remoção lá pelo sistema de defesa do organismo. Então, como que eu evito tem essa remoção pelo nosso sistema de defesa? Fazendo um revestimento de superfície, tá? Então, eu tenho um mecanismo que eu faço um revestimento de superfície e eu mascaro esse lipossoma, de modo que o meu sistema fagocitário, ele demora mais para enxergar esse lipossoma ou simplesmente tem dificuldade de enxergar esse lipossoma e fagocitá-lo. Com isso, ele permanece mais tempo no local. Vantagens dos lipossomas, eles são biodegradáveis, não possuem antigenicidade, protegem o fármaco contra a ação enzimática, isso daqui também é bastante interessante, reduz a toxicidade do fármaco e eles podem ser usados, né, para vetorização, para direcionar fármacos num sítio específico, numa célula-alvo, num local específico. Isso que significa vetorização.
Aqui os vários tipos de lipossomos que nós temos, né, os convencionais, tanto hidrofílico como lipofílico, são os mais simples. Então, um lipossoma convencional hidrofílico é esse A, onde eu tenho fármaco aqui no núcleo, né? Então, esse fármaco ele é hidrofílico. O convencional do tipo lipofílico, o fármaco ele está na bicamada aqui, ó, na estrutura aqui das cadeias dos fosfolipídios e não no núcleo. Tá? Então, a diferença de A para o B é que o A é um fármaco hidrofílico, ele está no núcleo hidrofílico, e o B é um fármaco lipofílico, ele está nas ramificações aqui das cadeias de fosfolipídio. Aí nós temos também os fosfolipídios catiônicos, né? Ou aniônicos, que seria a carga negativa, mas aqui está exemplificando o catiônico com carga positiva. Temos os fosfolipídios sítio-específicos, né, ligados aqui a um anticorpo ou ligados a uma proteína, né, no caso aqui do G, que vão direcionar esse lipossoma para uma região específica. Temos também o virossoma, né, que é com um envelope viral ligado aqui à superfície desse lipossoma, e o DNA plasmídio encapsulado, né, onde o material genético ele é encapsulado aqui no núcleo desse lipossoma e depois quando a célula fagocitar, esse material ele vai ser exposto. E nós temos aqui o lipossoma de longa circulação, né? Ou também chamado de lipossoma furtivo, ou ainda lipossoma peguilado. Por quê? Porque essa característica aqui, representada aqui em D, essa característica dessas cadeias, geralmente é utilizado o PEG, né, o mesmo PEG que vocês já provavelmente usaram na farmacotécnica. Esse PEG ele dá essa característica furtiva para o lipossoma. O que isso significa? Que o nosso sistema fagocitário ele vai ter mais dificuldade para enxergar esse lipossoma como um intruso, né, como uma molécula estranha ao corpo. Então ele não vai fagocitar esse lipossoma com tanta facilidade. Dessa maneira, esse lipossoma ele permanece mais tempo em circulação, por isso que ele é também chamado de longa circulação. Vou comentar um pouquinho mais sobre cada um dos tipos aqui. Então, os convencionais, né, eles podem ter tanto a carga positiva como negativa, ou ser hidrofílico ou lipofílico, tá? O problema dos lipossomas convencionais é em relação a eles serem rapidamente removidos da circulação. Tá? Então, o sistema fagocitário ele enxerga facilmente esse tipo de lipossoma como um intruso e ele vai lá, fagocita para degradar, para eliminar esse lipossoma. Com isso, eu tenho uma baixa permanência na circulação. Para evitar isso, é feito a pegilação, né? Eu adiciono PEG, né, o polietileno glicol, na superfície, ali na formulação desse fosfolipídio e fica com aquela característica que a gente viu aqui. Tá? Então, essa característica é conferida ali pelo PEG. Isso aumenta o tempo de circulação dos lipossomas por prevenir, né, ou inibir o reconhecimento, né, molecular e a captura pelas células do sistema fagocitário. Então, o nosso sistema de defesa ele não consegue enxergar tão facilmente esse lipossoma, com isso ele não consegue fagocitar e eliminar rapidamente da circulação. Temos também os lipossomas sítio-específicos, né, que são amplamente utilizados aí para as mais diversas patologias, como a gente vai ver mais para frente. Alguns exemplos, né, de ligantes aqui de reconhecimento: anticorpo, glicopeptídeo, polissacarídeo, proteínas virais. Então, esses ligantes, eles vão direcionar esse lipossoma até uma região específica, até a região onde ele deve liberar o fármaco para ter sua ação. Então, isso daqui, esse tipo de característica específica, ela melhora bastante a biodisponibilidade do fármaco na região, no sítio específico, né? Na região, na célula que eu quero tratar, na região que eu quero tratar. Isso faz com que o fármaco ele seja direcionado para essa região e evite que o fármaco ele fique disperso por todo o organismo, né? Causando efeitos colaterais. Os lipossomas polimórficos, eles são bastante interessantes porque a estrutura desse tipo de lipossoma ela vai tornar-se reativa devido a uma mudança na sua estrutura. Essa mudança ela pode ser desencadeada tanto por uma alteração de pH, uma alteração de temperatura ou ainda uma alteração de carga eletrostática. Então, exemplos disso, né? Eu tenho lipossomas polimórficos que são sensíveis ao pH. O que isso
me ajuda, né? O que que traz de benefício? Quando eu trabalho com lipossoma polimórfico, sensível a pH, geralmente eu quero utilizar esse lipossoma para um tratamento de célula tumoral. Tá? Por quê? Porque já é visto, né, já é sabido que as células tumorais, o pH, né, do citoplasma dessas células, ela é mais ácida, né? Então o pH ele é reduzido, um pH mais baixo nas células tumorais. Então significa que quando eu administro um lipossoma polimórfico, ele vai cair na corrente circulatória, mas ele ainda não está na sua forma mais ativa. Quando ele encontra a célula tumoral, né, e aí ele tem uma atração por essa célula tumoral que tem um pH mais baixo, esse lipossoma polimórfico ele se altera, né, faz aqui uma mudança na estrutura e ele se torna mais reativo. Então ele vai atuar diretamente lá na célula tumoral por conta do pH. Uma situação bastante semelhante aqui é por conta da temperatura, né? Então, lipossomas termosensíveis. Além da célula tumoral apresentar um pH mais ácido, né, um pH mais baixo, ela apresenta uma temperatura mais alta. Tá? Então, a temperatura de uma célula tumoral ela é mais elevada do que uma temperatura de uma célula saudável. Isso também faz com que esse tipo de lipossoma sinta-se atraído por essa célula tumoral e quando chega lá, ele torna-se reativo e vai ter a liberação de fármaco, vai ter seus efeitos ali do fármaco diretamente naquela célula tumoral, evitando assim danos em outras células sadias. Esse artigo aqui eu vou deixar para vocês lá no portal do aluno. É um artigo bastante interessante que fala sobre lipossomas, tá? Então eu recomendo que vocês leiam, principalmente a parte ali que vai tratar de aplicações, né? Então é um artigo lá da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. O título é Lipossomas e suas aplicações terapêuticas, estado da arte. Então aqui ele comenta basicamente sobre todos esses tipos de lipossomas e ele traz lá no final do artigo algumas aplicações, né? Que eu vou comentar brevemente aqui com vocês. Como eu posso utilizar o lipossoma? Por exemplo, no tratamento de câncer, que foi o que a gente acabou de falar, né? Eu posso utilizar um lipossoma do tipo polimórfico, ele tem essa atração por essas células cancerígenas, tanto por modificação de pH ou por mudança de temperatura. Então, eles vão ter uma acumulação seletiva de fármaco nos tecidos tumorais. Com isso, né, vai aumentar essa atividade antitumoral. Serve ali como um direcionamento para tratar essas células cancerígenas. Desenvolvimento de vacinas, né? Então, uma liberação lenta de antígenos encapsulados. Então, eu coloco, né, ao invés de fármaco, eu coloco os antígenos encapsulados ali e faço esse desenvolvimento de vacina, de modo que eu tenho uma liberação lenta. Aí isso vai estimulando o nosso sistema imunológico a se adaptar ali, a produzir esses anticorpos. Então, a conjugação ali de proteínas virais, né, os virossomos, eles são colocados ali dentro desse lipossoma e liberados lentamente. Terapia gênica. Então, aqui vejam a amplitude de aplicações para os lipossomas. Né? Então, na terapia gênica, nós temos aqui tratamento de artrite, AIDS, desordens degenerativas, doenças infecciosas e parasitárias, como leishmaniose, esquistossomose, e ainda em dermocosméticos. Né? Então, esses dermocosméticos, o que, que acontece? Eu tenho uma infinidade de aplicações também, como clareamento, formulações anti-envelhecimento, crescimento capilar, ou até mesmo hidratantes aí mais modernos com a utilização de lipossomas. Tá? Vou passar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, é um vídeo comercial, mas é um vídeo bastante interessante, tá? Então, aqui ele vai mostrar, tá? Ele primeiro comenta, né, a citotoxicidade, né, de um fármaco não seletivo, agir indiscriminadamente aí pelo organismo. Pode causar toxicidade cardíaca, óssea e nos rins também, uma nefrotoxicidade. Então, aqui uma liberação convencional, né, um fármaco convencional, agindo no corpo todo, tá? Sem estar direcionado. E aqui o fármaco target, tá? Target é o quê? Ele é direcionado, ele é um fármaco sítio específico, uma formulação sítio específica. A utilização, né, de fármacos, ele pode
levar a vários efeitos colaterais, principalmente no caso ali de uma liberação indiscriminada no corpo todo, tá? E para evitar isso, tende-se a reduzir a quantidade de fármacos. Só que quando eu reduzo a quantidade de fármaco para diminuir o efeito colateral, eu posso também ter uma baixa eficácia terapêutica, né? E comprometer a dose terapêutica desse fármaco. Já quando eu trabalho com um fármaco direcionado, né, com target, eu tenho consigo trabalhar com uma quantidade menor de fármaco, porém esse fármaco ele vai ser direcionado e vai ser suficiente para fazer a sua ação. Só que ele traz várias características, né, várias vantagens aí de usar os lipossomas. Então, os lipossomas, eles são compostos por lipídios naturais, são biologicamente inertes, eles têm uma entrega passiva ali, né, de fármaco, eles evitam, né, a degradação pelo sistema fagocitário, aumenta a circulação plasmática, né, e o tempo de meia-vida, reduz toxicidade, aumenta a eficácia terapêutica, então tem várias vantagens. Ele está falando, né, sobre o método lá de hidratação do filme lipídico, né, que a gente viu no vídeo anterior, e aqui ele mostra, né, algumas técnicas que são utilizadas para quebrar aquelas vesículas. Então, por exemplo, naquele vídeo anterior, mostrava a formação de vesículas bastante grandes, né? Eram multilamelares e grandes. Como que eu diminuo o tamanho dessas vesículas? Eu faço ou sonicação, ou extrusão, né? Ou uma homogeneização com alta pressão, né? Então, eu agito vigorosamente acionado ali com um dispositivo de alta pressão e eu tenho uma redução, eu tenho a quebra daquelas multilamelas em várias lamelas menores, né? E isso vai ser vantajoso também, porque quanto menor é o tamanho das né, das lamelas, mais fácil ele vai penetrar nos tecidos e ter sua ação. Então aqui ele está mostrando, né, dois exemplos, né, de produtos que são produzidos, né, por essa empresa. Então ele vai começar ali falando da doxorubina, né? Então o que acontece? Ele está mostrando ali o preparo, né, dessa formulação de lipossoma, tá? Claro, não é dessa maneira que ele só está mesmo explicando. Então, a hora que ele traz aqui essa estrutura desse lipossoma, nós temos aqui uma molécula, né, um lipídio, tá? A tibulina, por exemplo, a fármaco, né, doxorubicina, e moléculas de colesterol. Aí aqui a gente já viu que é o PEG. Tá? Então o PEG ele faz parte aqui dessa bicamada e ele apresenta essa reação, faz aumentar o tempo de circulação aqui do fármaco no organismo, né, evitando a fagocitação lá no nosso sistema de defesa. Então é um lipossoma furtivo. E como que ele funciona? Além dele ser furtivo, ele é direcionado às células cancerígenas, né? Então a gente tem as células normais, esses lipossomas eles não se sentem atraídos por essas células normais, eles vão ter ação sítio específica lá nessas células cancerígenas, tá? Então aqui eu tenho a penetração dessas partículas de lipossoma nas células cancerígenas. E ele vai falar um pouco agora sobre a putrescina. Primeiro ele vai falar sobre o não lipossoma, né? Os efeitos adversos aqui de administrar a anfotericina sem ser na forma de lipossoma. Então ele traz vários efeitos colaterais aqui, anorexia, náusea, vômito, dor de cabeça, dano renal, hipertensão, cura, né? Dispneia, uma série de efeitos colaterais aí generalizados, né? Porque a anfotericina ela vai agir em todo o corpo. Já quando ele veicula uma forma de lipossoma, né, aqui ele está mostrando, né, uma homogeneização para quebrar aqui essa molécula que era grande, né, em moléculas menores, né, em unilamelares. Então, aí é uma agitação, eu tenho as várias partículas unilamelares. Então aqui eu também tenho o colesterol, tenho moléculas de fosfolipídio, né, outros tipos de molécula constituinte ali, e a anfotericina B, por
se tratar de um fármaco lipofílico, ela encontra-se aqui, ó, nas cadeias aqui de fosfolipídio, tá? Na estrutura da cauda do fosfolipídio. Diferente do exemplo anterior, onde era um fármaco hidrofílico que ficava no núcleo, né, no centro. Então, aqui, ó, a incorporação da anfotericina B. Ele está exemplificando só aqui, mas ele está em toda a região aqui dessas cadeias, tá? Por ser um a atuação desse fármaco, né, anfotericina B, está ligado ali a uma estrutura de lipossoma. Então, os macrófagos, eles vão fagocitar esse lipossoma, tá? E os macrófagos, quando tem uma inflamação, eles vão ser direcionados ao local de inflamação, ao local de infecção. Então, quando esses macrófagos, eles forem lá nesse local onde tem uma inflamação ou uma infecção, esse fármaco ele vai ser liberado. Conforme os macrófagos eles vão batalhando ali, né, no nosso sistema imunológico, eles vão morrendo e liberando o fármaco. Isso serve como um tratamento sítio específico também. Tá? Então, ele mostra ali essa ação. Lembrando que eu vou deixar lá no portal do aluno o artigo para que vocês deem uma olhada, tá, pessoal? Qualquer coisa, acho que na outra semana a gente marca para discutir alguma coisa, né? Ou vou gravar também mais um vídeo para a próxima semana. E aí a gente entra para tirar uma dúvida, alguma coisa do tipo. Certo, pessoal? Até mais. Qualquer dúvida, anotem aí ou podem me perguntar no WhatsApp mesmo, certo? Até mais.